E os falsos patriotas do bolsonarismo estão sendo acionados no Ministério Público Federal por estar pedindo, sugerindo aos Estados Unidos que sequestrem o nosso presidente. Né? Quem é que tinha alguma dúvida que isso iria acontecer, gente? Eles estão lá nas redes sociais deles, pedindo para os Estados Unidos invadirem o nosso país, para sequestrarem o nosso presidente. Nicolas Ferreira e Flávio Bolsonaro já foram acionados na PGR pelo PSOL e pelo PT. Tem gente que já está, inclusive, pedindo a prisão do Nicolas Ferreira. Coloca a matéria, por favor, aí, Caian. Nicolas pode ser caçado e preso por sugerir que os Estados Unidos ataquem o Brasil e sequestrem o Lula. Veja o tipo de deputado federal que nós temos, tá? Representação: a PGR, Ivan Valente e Juliano Medeiros pedem que o bolsonarista seja investigado por atentado à soberania nacional e Estado Democrático de Direito. O deputado federal Nicolas Ferreira pode perder o mandato e até mesmo ser preso por ter sugerido e incentivado um ataque dos Estados Unidos ao Brasil e o sequestro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É o que solicita uma representação protocolada neste domingo junto à PGR pelo deputado federal Ivan Valente e pelo ex-presidente do PSOL, Juliano Medeiros. No último sábado, Nicolas fez uma série de publicações nas redes sociais celebrando a operação ilegal e em uma delas compartilhou uma montagem em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é retratado sendo preso por militares dos Estados Unidos e escreveu como quem implora: ó Deus. Coloca aí, por favor, Caião, o tweet desse Nicolas Ferreira, por favor. Olha aí. Olha aí. Não, não é esse. Esse aí, ó. Ó Deus. Né? Essa montagem, isso aqui já não era verdadeira em relação ao Maduro. Eles fez uma montagem colocando o Lula pedindo, né, sugerindo aí para os Estados Unidos sequestrarem nosso presidente, invadirem o nosso país, que sempre foi, aliás, o desejo deles, né? Desde que o Bolsonaro foi processado, que eles estão pedindo o tempo inteiro que o nosso país seja invadido. É flagrante que Nicolas Ferreira tem insinuado a eventual ingerência oriunda do poder de Estado estadunidense contra a ordem institucional democrática. A conduta do deputado federal Nicolas Ferreira ao estimular publicamente autoridades estrangeiras a insurgir-se contra o chefe de Estado da República revela-se frontalmente incompatível com os princípios constitucionais que estruturam o Estado Democrático de Direito e com a própria ordem penal vigente. Diz trecho da representação. Ao instar potências estrangeiras a adotar medidas punitivas contra agentes públicos brasileiros, o representado incorreu em manifesta tentativa de submeter a ordem constitucional a forças externas, violando diretamente esses preceitos fundamentais. Tá? A Érica Hilton também acionou o Nicolas e também Flávio Bolsonaro por apologia ao golpe. A deputada federal Érica Hilton apresentou na segunda uma denúncia ao MPF contra o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Nicolas Ferreira, acusados por ela de apologia a golpe de Estado. Ambos autoridades brasileiras que fizeram juramento pelo nosso país estão propondo que os Estados Unidos ataquem a nossa soberania. Não consigo compreender o profundo desejo dessa gente de ser submissa às vontades do presidente de outro país, né? O Bolsonaro nunca escondeu que primeiro ele respeita os Estados Unidos e depois ele respeita o Brasil, né? Parte continência para a bandeira dos Estados Unidos e tudo. Coloca, por favor, o tweet do Flávio, Caian. E aí o Flávio Bolsonaro foi na mesma linha do Nicolas, olha só, Lula será delatado, dizendo que o Maduro vai delatar. O que o Maduro tem para delatar sobre o Lula, gente? É ridículo demais, né? O bolsonarismo, além da ideologia da desgraça, é uma ideologia ridícula. Ridícula. É o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas.
Eu acho engraçado o bolsonarista falar de arma quando eles são hoje os principais legalizadores das armas do PCC e do Comando Vermelho. Tudo que é bandido hoje tem arma legalizada graças aos Bolsonaro, tá? Lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas, né? Olhem só como eles estão assanhados, pedindo que os Estados Unidos intervenham em nosso país. E o deputado federal Raymond também, agora ele está pedindo, além da perda do mandato, a prisão do Nicolas. Coloca, por favor, o tweet do Raymond, por favor, Caiane. Comunicado: acabei de pedir a imediata prisão do Nicolas Ferreira em flagrante, além do bloqueio de suas redes sociais, após o deputado sugerir a invasão do nosso país por forças estrangeiras para o sequestro do presidente da República, né? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Não foram só esses bolsonaristas, rastaquera, né? Baixo nível, que aplaudiram essa ação, não, tá? Não foram, não. O governador, que dizem que é um democrata, moderado, o Tarcísio, também foi às redes aplaudir, celebrar a prisão do Maduro, a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos para a prisão do Maduro. Coloca, por favor, o vídeo do Tarcísio, Caio? Hoje o mundo amanheceu com uma imagem simbólica, um ditador cruel e corrupto capturado. Mas por muitos anos, milhões de venezuelanos também foram capturados. Perderam seus negócios, foram obrigados a deixar o próprio país e viram a esperança ir embora. Uma ditadura não cai da noite para o dia. Ela corrói lentamente, apodrece por dentro. As instituições vão morrendo aos poucos e o preço é altíssimo. Custou a liberdade de inocentes, os direitos políticos de opositores, a prosperidade da Venezuela e de seu povo. E tudo isso só foi possível ao longo do tempo porque houve conivência, omissão e até apoio explícito de quem insistiu em chamar um ditador de companheiro. Enquanto isso, famílias cruzavam as fronteiras, crianças abandonaram as escolas, perderam a infância, pais venderam tudo para recomeçar do zero. Nós acolhemos vários aqui de braços abertos. Pessoas que antes sonhavam em vencer passaram a lutar apenas para sobreviver. A ação de hoje não devolve o tempo perdido, não apaga as histórias interrompidas, os anos de sofrimento, mas abre uma janela de esperança. A possibilidade de vencer o terror, reencontrar a liberdade, reconstruir o futuro. Que 2026 comece agora, marca o início de um novo tempo para o povo venezuelano. Com eleições livres, justas, paz, prosperidade. A Venezuela agora está vencendo a esquerda. E no final do ano, o Brasil também vence. Que cara de pau, hein, Tarcísio? Você, um sabujo do Bolsonaro, defensor número 1 da ditadura militar brasileira. Lava a boca para falar em ditadura, hein, Tarcísio? Você é fã dos ditadores, esses sim, que estiveram todos os anos no poder no Brasil, sob o aplauso seu e do Bolsonaro, seu chefe, seu patrão, seu ídolo, seu mito. Vocês de extrema direita não têm o menor direito de usar a palavra democracia, Tarcísio. Vocês são fãs de torturadores de seres humanos. A sua polícia parece ter sido formada, inclusive, pelo brilhante Ustra. Não é? É toda hora uma notícia de um policial sob o seu comando, torturando ou matando gente inocente, igual na ditadura brasileira se fazia. E que o seu mito aplaudia. Não é mesmo? Seu mito que você não faz nada, Tarcísio, sem cumprir ordens do Bolsonaro, né? Lave sua boca. Evite falar em democracia, porque fica ridículo para um bozista como você, raiz. Bozista raiz que usa arminha na lapela da gravata, né? Como prendedor de gravata, fica meio ridículo, fica meio hipócrita. Partindo de vocês, fãs da tortura de seres humanos, qualquer coisa sobre democracia.